Olá, olá, povo de Deus, a paz seja convosco. Abra sua Bíblia comigo hoje em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4, onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre cada um dos apóstolos de Jesus Cristo. Então, me acompanhe hoje nesta meditação, me acompanhe hoje nesta leitura das Sagradas Escrituras, onde nós vamos ver a característica de cada um dos apóstolos, como eles eram, e conhecer um pouquinho. Amém? Então, em Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 4, ele vai falar assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e tudo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre cada um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, Deixe até então o Espírito Santo agir na vida de vocês, trazendo a edificação que hoje nós vamos estar entendendo sobre este contexto e um pouquinho sobre cada um dos apóstolos. E o tema de hoje que eu venho compartilhar é os 12 apóstolos de Jesus. Apóstolo é um enviado que carrega a autoridade de quem o enviou. Receberam autoridade para pregar, libertar e curar. O grupo era bem focado. E aqui nós vamos aprender um pouco sobre Pedro, vamos aprender um pouco sobre Tiago, João, irmão de Tiago, vamos aprender sobre André, vamos aprender também sobre Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago. Aqui nós vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, Simão Pedro, pescador, fala sem pensar, repreende a Cristo, dorme na batalha, foge e segue a Cristo de longe. Então, nós vemos que ele nega a Cristo. Depois que foi restaurado, Pedro tornou-se ousado e morreu martirizado. Vamos ver também sobre Tiago, irmão de João. Foi o primeiro a receber o martírio. Você pode conferir lá em Atos, capítulo 12, versículo 2, para ver o que vai estar falando sobre Tiago. João, irmão de Tiago, eram os filhos do trovão. Lucas capítulo 9, versículo 54, para entender um pouquinho. Temperamentais e amantes do poder. Foi o último apóstolo a morrer. Escreveu 5 livros, o Evangelho, 3 epístolas e Apocalipse. Então nós vemos aqui André levou Pedro, seu irmão, a Cristo. Filipe levou Natanael a Jesus. Era cético e racional. Bartolomeu ou Natanael perguntou preconceituosamente: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mateus, coletor de impostos dos romanos, era odiado pelos judeus. Tomé, meio cético,
Ele não creu na ressurreição de Cristo até vê-lo em carne e osso. Tiago, filho de Alfeu, nada mais sabe sobre ele. Aqui nós vemos também Tadeu, ou Judas Tadeu, desconhecido. Simão, o Zelote, membro de uma seita judaica que se opunha a pagar tributos a Roma e defendia a luta contra o Império. Nós vemos também aqui Judas Iscariotes, era o tesoureiro e roubava da bolsa. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata e o traiu com um beijo, entregando-o aos romanos. Depois, não aguentou toda aquela pressão e foi suicidar-se. Então aqui nós vamos ver, né? Aqui nós vemos sobre um pouquinho, né? Sobre Pedro, né? Tiago, João, André, Filipe. E a gente vê que eram homens que foram chamados, né? Foram chamados por Jesus Cristo, homens falhos, homens que até então tinham seus defeitos, mas depois de se converterem, eles conseguiram alcançar a verdadeira edificação, né? O verdadeiro maturidade, a verdadeira maturidade espiritual, de saber quem eles eram em Jesus, né? Quem eles foram, por que eles foram escolhidos e para que propósito, né? Então, será que eu e você não somos como Pedro? Será que nós não nos comparamos como Tiago? Será que a gente não tem um pouquinho de João? Ou alguma característica sobre André? Será que a gente pode hoje apontar para aqueles irmãos e falar que eles foram homens falhos? Mas eles procuraram realmente a estar com Cristo e entender o propósito de cada um deles. Depois que eles entenderam, depois que eles conseguiram enxergar em si o que Jesus viu neles, eles começaram a fazer todo o agir sobrenatural de Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos que Jesus transformou esses homens limitados e fez deles instrumentos para transformar o mundo. Aqui a gente vê que Jesus chama pessoas não pelo que elas são, mas pelo que virão a ser em suas mãos. Esses homens foram um elo digno com o passado de Israel e um fundamento sólido para a igreja do futuro. Então, meus irmãos, aqui um pouquinho só sobre estes 12 apóstolos, onde nós vemos, né, Pedro, nós vemos João, onde nós vemos, né, Tomé duvidou. Tomé disse: se eu não tocar, né, nos furos das mãos de Cristo, se eu não tocar no seu lado, né, eu não acredito que ele tenha ressuscitado. Nós vemos aqui homens que eram pescadores. Jesus foi ali, chamou eles para serem pescadores de homens. Eles tiveram as suas falhas, eles tiveram os seus momentos de fraqueza, né? Eles tiveram seus momentos de incredulidade. Mas aqui nós aprendemos com os erros deles, que a cada erro que eles cometeram, a cada erro que eles deixaram a desejar perante Jesus Cristo, ele não julgou. Jesus Cristo, ele estava sempre mostrando que haveria sim momentos de mudança, né? Eles dormiram quando Jesus pediu para eles estarem vigiando. Então teve a negação, né? Negou Jesus. Teve também, vendeu Jesus por 30 moedas. Teve aquele que era cético.
Então, cada um dos irmãos destes, nossos irmãos em Cristo, tiveram seus momentos de fraqueza. Mas hoje que nós vamos olhar para a vida destes apóstolos e entender que também somos falhos, mas entender que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos orienta. Quando nós falhamos, ele nos orienta a recomeçar, a não cometer mais aquele erro, mas procurar a fazer o que agrada a Jesus Cristo. E aí a gente vai amadurecendo um passo de cada vez nesta caminhada com Cristo. Mas eu e você, lendo, meditando, entendendo sobre cada um destes apóstolos, será que nós conseguiríamos estar na pele deles? Hoje, muitas circunstâncias, bem poucas, muitas circunstâncias mais leves, nos tiram da presença de Cristo. Então nós temos que entender, a meditar, a ver os erros que eles cometeram e aprender com eles para não fazer, não cometer. E entender que eram homens falhos e hoje nós temos a capacidade de estar meditando, estar lendo, pedindo o auxílio do Espírito Santo, pedindo para Jesus Cristo em oração nos fortalecer, na nossa fraqueza nos fazer forte e nos dar estratégias específicas para vencer cada batalha, cada luta, cada obstáculo, cada barreira. Então, meus amados, eu deixo este tema, os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Depois, vá você no seu devocional, abre Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4 e medite um pouco mais a fundo no seu devocional sobre quem eram os 12 apóstolos de Jesus Cristo. E examine, deixe o Espírito Santo agir no seu coração, no seu entendimento, o que vocês têm para aprender com cada um deles. Deus os abençoe grande e poderosamente e que a graça de Jesus Cristo seja sobre a vida de vocês e que o Espírito Santo continue cada dia mais edificando e enchendo, trazendo a presença dele em suas vidas. Fique na paz e Deus seja com todos.